As denúncias na Câmara de Vereadores de Curitiba. Uma reunião agora de manhã decidiu o futuro do presidente do Conselho de Ética. Aliás, ele mesmo decidiu. Você já vai entender por quê. Francisco Garcês, do PSDB, aparece nas denúncias mostradas pela série Negócio Fechado da RPC-TV e do jornal Gazeta do Povo, envolvendo contratos de publicidade da Câmara. Lembrando, que foi ele, como presidente do Conselho de Ética, quem comandou parte das investigações de denúncias contra João Cláudio Derosso, na época presidente da Câmara e também suspeito de cometer irregularidades. A Cristina Grêmio fala com a gente agora ao vivo. Cristina, quer dizer que o Francisco Garcês continua como presidente do Conselho de Ética. Como é que foi essa história? O que aconteceu? Explica pra gente. Olha, na verdade, depois que o nome dele surgiu nas denúncias da série Negócio Fechado, aqui da RPC-TV e do jornal Gazeta do Povo, ele disse que não se sentia mais à vontade na presidência desse conselho, que é um órgão que envolve 5 vereadores responsáveis por julgar todos os demais em caso de quebra de decoro parlamentar. Pois ele hoje convocou essa reunião para pedir que os outros integrantes do conselho, os outros 4 vereadores, decidissem se, na condição de quem foi denunciado como um dos beneficiados pelas verbas de publicidade, se ele deveria continuar na presidência. Aí houve um empate, votaram pelo afastamento dele a vereadora Noêmia Rocha, do PMDB, que é a única integrante da oposição no Conselho, e também o vereador Dirceu Moreira, do PSL. E votaram a favor da permanência dele como presidente Jorge Yamauaki, que é do mesmo partido de Garcês, do PSDB, e também o pastor Valdenir Soares, que é do PRB. Aí, como houve esse empate, Francisco Garcês teve que decidir uma forma de desempatar, já que o regimento interno não prevê como fazer esse desempate, e decidiu ele mesmo votar, acabou votando pela própria permanência na presidência do Conselho. Jasso. Cristina, dá para repetir essa informação para a gente? Porque é difícil até acreditar. Então, quer dizer que o próprio presidente do Conselho de Ética definiu pela permanência dele, é isso? Isso mesmo, ele começou a reunião do Conselho dizendo que ele estava constrangido, não se sentia mais à vontade na presidência do Conselho, mas em vez de entregar o cargo, como ele poderia ter feito, ele deixou que os outros vereadores integrantes do Conselho decidissem por ele. E aí, como houve empate, teve que achar uma forma de desempatar isso. A forma foi o próprio voto e aí voltou atrás e decidiu ficar na presidência do Conselho. Vamos ver o que ele disse na saída dessa reunião. A minha decisão foi tomada de que neste momento, em função do empate que houve, neste momento, então eu resolvi não me afastar, uma vez que não há ainda nenhuma acusação formal, nenhuma citação. Então, neste momento, tem alguns processos em abertos, isso veio à tona na minha decisão. Eu quero poder concluir alguns trabalhos que são cobrados por prazo, pendências do Conselho que ainda, em função do regimento, não foram concluídos. Sua consciência continua limpa ainda assim? Minha consciência sempre esteve tranquila, porque eu não sou ladrão, eu não me apropriei do dinheiro público, eu não causei prejuízo aos cofres públicos, foi um erro de desligamento de prazo. A minha consciência sempre esteve tranquila. O que me fez a convocar essa reunião para repensar a decisão foi essa questão do constrangimento que é causado como um todo. Cristina, aproveitando aí a tua participação, queria saber o seguinte: o Conselho de Ética cogitou alguma coisa sobre os outros vereadores que aparecem envolvidos também aí nas irregularidades, envolvendo a verba de publicidade da Câmara? Por enquanto não. Na verdade, na quinta-feira da semana passada, eu conversei por telefone com o vereador Francisco Garcês, logo depois que o nome dele surgiu nas denúncias envolvendo liberação de verba de publicidade para vereadores que tinham programas de rádio, programas de TV e jornais, como é o caso dele. E ele, no dia, me disse que convocaria uma reunião do Conselho para decidir se haveria novas investigações em relação a esses outros vereadores que estavam sendo denunciados, ele próprio, inclusive. Já naquele dia, passou a cogitar a possibilidade de deixar a presidência. Aí hoje na reunião o único tema discutido foi efetivamente se ele continuava ou não no cargo. A gente viu aí que deu empate e ele acabou decidindo ficar. É isso, Jasso. Tá certo, Cristina. Obrigado então pela tua participação aqui. Bem, veja só, a polícia também vai investigar as irregularidades na Câmara de Curitiba. O Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos, o NURCE, abriu um inquérito para apurar as denúncias e nos próximos dias deve solicitar à Câmara uma série de documentos.
todo mundo, então, de olho aí, né, de como é que está sendo esse uso do dinheiro público, Jason, que custa tanto para a gente, não é? E é importante a participação da população. Por isso, o nosso site está aberto para você comentar, mandar sugestão, enfim, fazer suas críticas, o G1 Paraná, tá certo?